Olá! Olá, boa noite, a paz do Senhor a todos, a todas que estão entrando. Gente, já vai enviando o avião para avisar para os amigos de vocês, pessoal da sua igreja, da sua família, que a nossa live começou. Manda mensagem, porque nós estamos inaugurando hoje, toda terça-feira, às 20 horas, nós vamos começar esse estudo do fruto do Espírito Santo. Quando eu terminei a epístola de Tiago, eu busquei muito de Deus um direcionamento do que a gente poderia continuar estudando, do que a gente poderia continuar conversando. E eu fui direcionada para que a gente começasse a falar sobre o fruto do Espírito. E em seguida, quando nós terminarmos o fruto do Espírito, ou a gente emenda nas obras da carne, ou a gente vai para dons do Espírito, eu não sei. Mas nós vamos começar com o fruto do Espírito Santo. E eu gostaria muito que vocês participassem de todas essas lives, porque eu tenho certeza que cada terça-feira que a gente tocar num fruto, e a gente vai perceber que, apesar de termos que buscar por todos eles, de termos todos os frutos do Espírito, todo fruto do Espírito, nas suas virtudes, a gente vai perceber o quão carente nós estamos dessas virtudes do fruto do Espírito Santo. Então vai lá, encaminha o aviãozinho, chama as pessoas para assistirem. E nós vamos já começar, porque o nosso assunto é longo. Quem não puder entrar agora, entra depois, ou vai ver quando eu colocar no meu canal no YouTube. Eu tô devendo a última live de Tiago, eu sei que eu estou devendo a última live de Tiago no YouTube, mas eu prometo, sim, a palavra do crente é sim, não. Então sim, até amanhã eu vou colocar a última aula de Tiago no canal do YouTube e vou colocar esta primeira aula, e eu chamo de aula porque a gente vai abrir a Bíblia, pega o seu marca-texto, pega um caderno se você for anotar e pega a Bíblia. Pega a Bíblia porque a gente vai ler Bíblia. Não é pregação, é estudo. Então vamos lá, gente. Lembrando mais uma vez, antes de alguém começar a perguntar, esta é a Bíblia que eu uso para a leitura. Nova Almeida atualizada. Não estou fazendo propaganda para a Sociedade Bíblica do Brasil. Aliás, se alguém conhecer alguém da Sociedade Bíblica do Brasil que quiser me patrocinar, eis-me aqui. E também uso a mensagem, tá bom? Luciana, eu sei que eu tô devendo, mas vai entrar esta live até amanhã. Vai ficar salva, gente. Sim, vai ficar salva. E depois, no YouTube, glória a Deus pelo YouTube, porque não é todo mundo que tem Instagram, não é todo mundo que pode, ficar vendo assim o tempo todo, mas pelo YouTube você se inscreve no meu canal, ativa as notificações, porque toda vez que eu publicar uma live lá, você vai ser avisado. E pelo YouTube você consegue mandar as pregações, você consegue mandar as lives via WhatsApp. Então assim, o alcance pelo YouTube, de enviar as mensagens, ele é muito maior. Então eu vou colocar lá sim, e vocês me ajudem a pregar o Evangelho, me ajudem a levar o Evangelho aonde os nossos pés ainda não podem chegar. Amém? Senhor, graças te damos por essa noite, Deus. Senhor, na tua presença estamos durante todo o dia, Pai, e queremos te pedir que o teu Espírito fale aos nossos corações. Senhor, se estamos aqui hoje juntos, Deus, eu e os meus irmãos em Cristo e todas as outras pessoas que irão assistir essa live, Senhor, estamos aqui porque queremos aprender mais. Queremos, Senhor, nos esforçar para sermos pessoas melhores, para darmos bom testemunho. E sabemos, Senhor, que através do fruto do Espírito Santo, Deus, nós conseguiremos, Senhor, mostrar Jesus em nós. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda essa noite, abre o nosso entendimento, abre os nossos olhos, os nossos ouvidos, desobstrui, Senhor, desobstrui tudo que está no nosso coração, Deus. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém e amém.
Vamos lá. Gálatas capítulo 5, que vocês sabem que é aonde se encontra a passagem das obras da carne e do fruto do Espírito. Porém, antes de eu especificamente entrar nas obras da carne, eu quero contextualizar vocês do que está em todo o capítulo 5, tá? Nós não vamos direto ler os versículos. Por quê? Porque a gente precisa entender qual era o contexto que Paulo estava escrevendo para esse povo, tá? E o assunto aqui do capítulo 5 é um assunto que ele é muito atual. Aliás, toda a Bíblia tem sido, nesses últimos dias, muito atual. Mas no capítulo 5, ele vai falar sobre a liberdade cristã. Nós somos, nós somos crentes evangélicos, nós somos cristãos. E quando nós aceitamos ao Senhor Jesus, quando o Senhor Jesus ele veio e ele quebrou todo tipo de amarra e todo tipo de algema que nos prendia, ao império das trevas, nós nos tornamos pessoas livres. Nós éramos escravos do pecado e passamos a ser servos de Cristo. Porém, esses servos que nós somos hoje, nós somos livres. Nós somos livres para tomar decisões, nós somos livres para as nossas escolhas, nós somos livres, inclusive, para continuarmos ou não obedecendo a Deus, para continuarmos ou não seguindo a Jesus. Então, o Senhor nos chamou para essa liberdade, Ele não quer que a gente fique preso em religião, Ele não quer que a gente fique preso em sofismas, Ele não quer que a gente fique preso em doutrinas. Se existe algo em que nós devemos nos prender, é na palavra que nos foi deixada, é na palavra de Deus, é na Bíblia. E quanto mais da Bíblia, quanto mais da palavra de Deus você conhece, mais livre você se torna. Muitas pessoas no mundo, ou pessoas que não congregam em igreja, pessoas que não são cristãs, elas dizem que nós, não podemos fazer nada, Nós não podemos, não bebemos, não fumamos, não vamos em certos lugares e tal. E eles acham que isso é ser preso. Eles acham que isso é ser preso em religião. Só que, na verdade, nós somos pessoas livres de tudo aquilo, de tudo que é externo e que causa felicidade. Nós não precisamos de nada externo para sermos felizes, para sermos livres, porque a nossa liberdade e a nossa alegria vem do Senhor. E ele começa a falar sobre isso aqui no capítulo 5. Então abre aí a sua Bíblia que a gente vai ler. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Então, o Senhor Jesus, ele nos libertou para sermos pessoas livres, e conscientes das nossas decisões. Por isso, permaneçam firmes. Permaneçam firmes nessa liberdade que vocês têm. E não se submetam de novo ao jugo da escravidão. Olha que interessante que ele está falando aqui. Ele está falando assim, gente, Jesus veio, esse é Paulo que está falando, Jesus veio e libertou vocês. Libertou vocês do pecado das drogas, libertou da bebida, libertou do adultério, libertou da pornografia, libertou de vícios como bebida, como drogas, libertou de mentiras. Jesus veio e libertou você para isso, libertou você disso. E logo no primeiro versículo ele começa dizendo assim, fiquem firmes, resistam. Na última aula de Tiago, que a gente leu sobre as cartas, as 7 cartas às igrejas lá em Apocalipse, no final de cada carta está escrito ao vencedor te darei direito a isso, ao vencedor fará isso, fará aquilo. Isso é o que nós ganhamos quando nós permanecermos firmes. E aí ele fala, vocês foram libertos de tudo isso. Não voltem para essa escravidão, não voltem para esse jugo, não carreguem mais esse peso que um dia Jesus tirou das costas de vocês. Porque veja bem, nós temos diariamente a opção de permanecermos fiéis ao Senhor ou de voltarmos a ter a vida que nós tínhamos antes. Eu, Renata, sei de onde Deus me tirou. E eu acredito que cada um de vocês que está participando dessa live aqui comigo, sabe exatamente
da onde Deus te tirou, da onde Deus tirou um familiar seu, da onde Deus tirou um amigo seu. E é para esse lugar que Paulo nos exorta a não querermos mais voltar, a permanecermos firmes. Eu, Paulo, lhes digo que, versículo 2, voltei, a conexão deu uma oscilada. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que o mesmo está obrigado a guardar toda a lei. Vocês que procuram justificar-se pela lei estão separados de Cristo. Esse pedaço do versículo 2 até o versículo 6, que vai falar muito sobre a circuncisão, eu vou ler para vocês na Bíblia Mensagem para ficar de melhor entendimento. Então vamos lá. Quero enfatizar o seguinte, versículo 2, né? Tô lendo Gálatas, capítulo 5, versículo 2. Quero enfatizar o seguinte: no momento em que vocês se submetem à circuncisão ou a qualquer outro sistema de regras, ele tá falando lá da lei, tá? O dom da liberdade que Cristo conquistou com o sofrimento acaba desperdiçado. Quando você volta pro passado, né, quando você se submete às coisas que você fazia no passado, a obra de cruz, ela perde o valor. Porque foi através da obra de cruz que a nossa liberdade chegou, que é o que ele está dizendo aqui. Aquele sofrimento acaba desperdiçado. Repito, quem aceita o sistema da circuncisão, quem aceita a lei, quem aceita o passado, troca a maravilhosa vida de liberdade em Cristo pelas obrigações da vida de escravo da lei. Lembrando que quando Cristo lhe fala sobre a lei, ele diz que ele não veio para abolir a lei, né? A lei que eles viviam naquela época, ele veio para cumprir a lei. Porém, ele traz essa lei agora com uma nova roupagem. É a mesma lei, mas tem uma nova roupagem. Então ele está dizendo o seguinte: não é que vocês vão abolir a lei, mas vamos enxergar essa lei agora com outros olhos? É isso que ele está dizendo. Creio que o que está acontecendo não era a intenção de vocês. Quem escolhe viver de acordo com os seus planos religiosos, olha isso, quem escolhe viver de acordo com os seus planos religiosos, tentando ser justo, se desliga de Cristo e está fora da graça. Vou ler de novo. Quem escolhe viver de acordo com os seus planos religiosos, quem escolhe viver baseado em religião, quem escolhe viver baseado em doutrina, se desliga de Cristo. Se desliga de Cristo e está fora da graça. Mas nós vivemos a expectativa de um relacionamento com o Espírito que satisfaz. Olha como é que ele está entrando aqui num assunto que o que vai trazer satisfação para a minha vida e para a sua vida é o nosso relacionamento com o Espírito Santo. É muito interessante da gente notar que quando a gente para ler a Bíblia com calma e com outros olhos, parece que o negócio descortina na nossa frente. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas para mim, toda vez que eu leio a palavra de Deus de uma forma com qualidade, as coisas parecem que ficam mais claras. Então vamos continuar. Em Cristo, nem nossa religião mais criteriosa, nem a indiferença quanto às obrigações religiosas significam alguma coisa. Olha que interessante. Ele não está dizendo aqui, olha só, abandona a sua religião. Mas ele está dizendo o seguinte: a sua religião e aquilo que você acredita, nem a indiferença quanto às obrigações religiosas significam alguma coisa. Porque o que significa de verdade alguma coisa é o seu relacionamento com o Espírito Santo. O que importa é algo mais íntimo. A fé expressa em amor. Eu li aqui na mensagem, vou voltar para Almeida. Vocês vinham correndo bem. Estou no versículo 7. Vocês vinham correndo bem. Quem foi que os impediu de continuar a obedecer à verdade? Né? Paulo aqui ele encontra uma situação, um grupo de pessoas, uma igreja, aonde vinha correndo tudo bem.
Aquilo que foi ensinado estava sendo cumprido, estava tudo em ordem. Mas em algum dado momento aquilo saiu do trilho. Aquilo perdeu a direção. E ele pergunta aqui, vocês vinham correndo bem? Estava tudo acontecendo bem? Quem foi que os impediu de continuar a obedecer à verdade? E esse versículo 7, nós vemos acontecer diariamente. Muitas vezes na nossa vida, muitas vezes na vida de pessoas que amamos, a pessoa está ali firme na igreja, a pessoa está ali centrada, a pessoa está ali apaixonada por Jesus e parece que do nada, né? E nada é do nada, mas parece que do nada aquela pessoa se desvia, aquela pessoa enfraquece a fé, aquela pessoa se esfria, né? E é isso que ele está perguntando assim, o que impediu vocês de continuarem quentes? O que impediu vocês de continuarem firmes na igreja? O que impediu vocês de continuarem tendo um relacionamento com Deus, de fazer o seu devocional, de ter a sua leitura diária da Bíblia, de ter o seu momento de oração? O que impediu vocês? Essa persuasão não vem daquele que chamou, né? Então, assim, essa sedução, essa forma de, hoje eu não vou ler, hoje eu não vou ler a Bíblia, hoje eu vou deixar para orar só de noite, eu não vou no culto não vou fazer meu devocional não. Essa persuasão não vem daquele que chamou vocês, não vem daquele que foi lá no inferno, que pegou as chaves da vida e da morte, não é de lá que veio não. Não foi daquele que foi lá no vômito onde a gente estava, que foi lá no lixo que a gente estava e tirou a gente dali. É isso que ele está dizendo. E continua. Um pouco de fermento leveda toda a massa. E eu tenho certeza que você já ouviu esse versículo. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Você pode ter uma massa muito boa, né? É necessário um pouquinho de fermento. Qualquer pessoa que faz bolo, qualquer pessoa que faz pão, sabe que o fermento é uma das últimas coisas, se não a última coisa que se coloca numa massa. E você precisa de só um pouquinho dele. E aí toda a massa fica pronta. Quando nós falamos sobre pecado, quando nós falamos sobre abrir portas para o mundo, quando nós falamos nas obras da carne, que ele vai começar a falar disso daqui a pouco, nós estamos dizendo exatamente isso. É um pouquinho que entra na nossa vida, contamina o nosso corpo inteiro, contamina a nossa mente, contamina o nosso coração. E é por isso que nós precisamos estar muito atentos. Quando eu falo de intimidade com o Espírito Santo, quando eu falo de vida com Deus, quando eu falo de devocional, quando eu falo de busca, quando eu falo de caminhar ali diretamente junto com o Espírito Santo, o que nós precisamos entender, e quando eu digo nós, é o corpo de Cristo, é a igreja do Senhor aqui na terra, é o seguinte: não é porque somos salvos, não é porque aceitamos ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, que nós estamos isentos de problemas, nós estamos isentos de tentações, nós estamos isentos de dificuldades na vida. Mas é o nosso relacionamento com o Espírito Santo que vai definir, que vai direcionar a maneira pela qual nós iremos passar pelos sofrimentos, pelas tribulações, pelas tentações, pelas provações, por tudo. Então, sempre vocês, e eu acho que até o Senhor me recolher ou até Jesus voltar, vocês vão me ouvir falar da dependência do Espírito Santo, vocês vão me ouvir falar de caminhar com o Espírito Santo, de conversar com o Espírito Santo, porque é na sua intimidade com o Espírito Santo que esse fermento, ele não entra. É no seu caminhar com o Espírito Santo que antes de você falar, o Espírito vai falar ao seu coração: filho, filha, não fala isso não, não faz isso não vê isso não. E aí você tem a escolha de obedecer ou não. Continuando. Tenho confiança no Senhor, de que vocês não mudarão sua forma de pensar. Mas aquele que está perturbando vocês, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Aquele que está nos perturbando,
aquele que está nos afrontando, aquele que está, sabe, nos enganando, aquele que está se levantando contra as nossas vidas, esse sim sofrerá a condenação. E em nome de Jesus, eu quero declarar, eu quero profetizar sobre a sua vida, que nós não mudaremos a nossa forma de pensar. Nós pensaremos de acordo com aquilo que está da palavra de Deus. Nós pensaremos de acordo com aquilo que está escrito, com a palavra do Senhor. Romanos 12, versículo 2. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Nós precisamos renovar a nossa mente e permanecer com ela renovada, para que possamos experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você quer experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Eu quero. Se você quer também, o segredo, a chave, né, é transformar a sua mente. Não se convencer mais com as coisas desse mundo. Nós não fazemos parte daqui. Nós estamos de passagem por aqui. Então nós não podemos nos convencer, nós não podemos aceitar, nós não podemos permitir que isso entre nas nossas casas, nos nossos lares, nas nossas vidas, no nosso coração e na nossa mente. E é isso que ele está dizendo aqui. Mas, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Nesse caso, estaria desfeito o escândalo da cruz. Quem dera até se mutilassem aqueles que estão perturbando vocês. Versículo 13, que é onde nós vamos entrar agora. A liberdade é limitada pelo amor. É claro, gente, que na Bíblia, né, no original, nas escrituras originais, não existem esses subtítulos. Não existem esses subtítulos. Foi colocado aqui na nossa Bíblia. Mas o subtítulo é o seguinte: a liberdade é limitada pelo amor. Porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade. Estou lendo o versículo 13. Mas não usem a liberdade, não usem aquilo que está escrito no versículo 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Não usem disso para dar ocasião à carne. Não é porque somos livres, não é porque não vivemos mais sob o jugo da escravidão, não é porque estamos presos a alguma amarra que nós vamos dar lugar à carne. Mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, usem a sua liberdade para serem servos um dos outros. Servos, não somos maiores um que os outros. Somos servos um dos outros. Eu estou aqui para servir vocês. Eu estou aqui como serva de vocês e com o maior prazer. Eu tenho o maior prazer de estar fazendo o que eu estou fazendo essa noite e o que eu faço todos os dias através do meu Instagram. Sejamos servos um dos outros com os dons que o Senhor nos deu. Um dos outros pelo amor. E é exatamente por aí que nós vamos começar. Nós vamos começar pelo amor, porque o amor, ele é a base, ele é o início, ele é o meio de tudo. O amor é o meio, o amor, ele é o início, o amor, ele é a base. Se nós, como filhos de Deus, né, se nós, como co-herdeiros com Cristo, não tivermos amor, queridos, a gente pode ter qualquer outra coisa, sabe? A gente pode falar em línguas, a gente pode profetizar, a gente pode ensinar a palavra, a gente pode pregar muito bem, a gente pode orar e vermos curas e vermos milagres, podemos expulsar demônios, mas se não tivermos amor, nada disso serve. Nada disso serve, nada disso tem valor. Nada disso tem valor, porque o amor, ele é o fio condutor. É através do amor, amor por vidas, amor por Deus, amor pela obra, amor por mim, amor por você, amar uns aos outros como o Senhor Jesus nos amou. É esse amor que ele vai começar a falar. Ame ao seu próximo porque toda a lei se cumpre em um só preceito,
toda lei se cumpre em um só preceito, a saber: ame o seu próximo como a você mesmo. Ô, glória! Queridos, amar o seu próximo não é o seu próximo que te agrada, não, tá? Amar o seu próximo é amar ao próximo. Quem é o meu próximo? O meu próximo é o meu vizinho, o meu próximo é o tio do pão, meu próximo são os meus irmãos da igreja, meu próximo é o pessoal do trabalho, meu próximo é o pessoal da faculdade, meu próximo é aquele parente, né, aquela alma cansada que de repente tem na sua família. O seu próximo é esse. Amar quem nos faz bem, amar quem é legal, amar quem nos trata, amar quem não nos dá trabalho, isso não é mérito nenhum. Nenhum. O que é nos colocado aqui como um desafio, vamos dizer assim, é amar aquelas pessoas que batem de frente com a gente. É amar aquelas pessoas que têm opinião diferente da gente. Sabe? Principalmente agora, nessa época, né? Época onde a política está em ebulição. Você consegue amar aquela pessoa que pensa diferente de você? Aquela pessoa que tem um partido político diferente de você? Você consegue amar aquela pessoa que te julga pela religião que você escolheu, né? Pelo cônjuge que você tem? Você ama essa pessoa? Ou você só ama aquela pessoa que não te dá trabalho? Mas, versículo 15... se vocês ficam mordendo, olha que interessante, gente, se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado, para que não sejam mutuamente destruídos. Ele está dizendo o seguinte: igreja, para de se morder, sabe? Para de ficar mordendo um ao outro. Eu fico tentando imaginar essa cena. E olha que eu tenho imaginação, tá? A minha imaginação é bem forte. Eu fico tentando imaginar essa história de morder um ao outro, devorar um ao outro, né? Hoje em dia, eu acredito que ninguém mais se morda dentro da igreja. Mas a gente acaba mordendo as pessoas com a nossa língua. O problema é o jeito que a pessoa fala e não o ponto de vista dela. Tem gente que mata com as palavras, como já falado aqui. Exatamente, Vanessa. Exatamente. E isso, Vanessa, isso que você falou é exatamente o que nós vamos aprender ou relembrar nessa série de estudos sobre o fruto do Espírito. Porque nós podemos falar o que nós quisermos falar. Somos livres, né? Como está escrito aqui desde o versículo 1. Nós somos livres. Porém, uma pessoa que é cheia do Espírito Santo de Deus, ela fala com sabedoria, ela fala com mansidão, ela fala com domínio próprio. E ainda que ela não fale, mas que ela seja afrontada, ela vai ser afrontada e ela vai receber aquela afronta com mansidão, com paz, com benignidade, com domínio próprio. Ela vai receber isso. Então, o que a gente vai começar a entender nessa nossa série de estudos é a diferença de termos o fruto do Espírito ativo na nossa vida e não termos. Porque a pessoa, eu vou dar um parênteses aqui antes de continuar. Como é que eu sei, né? Hoje em dia é muito fácil a pessoa chegar e falar assim: ah, fulano é uma grande mulher de Deus. Olha, aquele homem ali, aquele ali é homem de Deus. Por que a gente olha para alguém e a gente taxa aquela pessoa de homem e mulher de Deus? Porque ele prega bem? Não. Porque ele fala em línguas? Não. Porque dentro da igreja ele é uma bênção? Ele é um homem de Deus? Ela é uma mulher de Deus? Também não. Uma árvore, o velho exemplo da árvore. Para você saber se aquela árvore é boa, você não vai pegar um equipamento, uma máquina qualquer, e você vai fazer um buraco imenso no tronco da árvore para você enfiar a sua cabeça dentro do tronco da árvore para saber se lá dentro a pessoa é boa. Porque tem muitas pessoas que dizem assim: ah, o que importa é o coração. Né? O que importa é que Deus conhece o meu coração, o que importa são as minhas intenções, o que importa é o que se passa dentro de mim. Mas na verdade o que importa não é o que você tem dentro de você. O que importa são os frutos que você dá.
Porque uma árvore boa, a gente reconhece essa árvore boa se essa árvore dá fruto. Se essa árvore ela serve para alguma coisa. Porque se ela não der fruto, ela serve para ser cortada e jogada no fogo. Concorda? Uma árvore que não dá fruto, uma árvore que só tem aparência, que só tem folhagem, né? que só é bela, mas que não produz nada, ela é uma árvore excelente para virar móvel, para virar lenha, para virar qualquer coisa, porque ela não produz. Então aqui quando a Bíblia diz essa árvore ela é boa para ser cortada e jogada no fogo, eu não quero ser uma árvore que vai ser cortada e jogada no fogo porque eu só tenho aparência de ser mulher de Deus. Eu quero de verdade ser uma mulher de Deus. Eu quero de verdade ser alguém em que as pessoas vão olhar para mim e não vão me ver, mas vão ver Cristo em mim. E isso tem que ser a nossa meta diária. A nossa meta diária é acordar de manhã, sabe? Olhar no espelho e falar assim, Senhor, que eu realmente diminua no dia de hoje. Sabe, que não sejam as minhas opiniões, que não seja o meu linguajar, a minha fala, que não seja o meu jeito, mas que seja o Senhor. Mas se a gente não der espaço para o Espírito Santo agir na nossa vida, as nossas orações também serão em vão. Vocês conseguem entender que ter uma vida transformada, ter uma vida mudada, não é só boa vontade? Não adianta a gente só ter boa vontade, não adianta só a gente conhecer o fruto do Espírito se a gente não puser ele em prática, sabe? Porque outra coisa que o Senhor também falou no meu coração quando ele me deu esse estudo sobre o fruto do Espírito é que o fruto, ele precisa estar maduro. Você vê a árvore, você vê ali uma mangueira, né? Eu amo manga. Você vê uma mangueira. Poxa, aquela mangueira tá cheia de manga, tá lotada de manga. Ok, ela é uma árvore boa. Mas aquele fruto tá verde, aquela manga não tá boa ainda. Se eu retirar aquela manga antes da hora, eu não vou aproveitar, o fruto vai morrer e vai ser assim, vai ser um negócio que eu joguei fora. Então não adianta também você só ter o fruto do Espírito, mas é necessário que esse fruto esteja maduro. É necessário que esse fruto seja um fruto que você possa usar e que depois você possa reusar e usar de novo, porque você vai estar sempre frutificando, sempre frutificando. E anota aí, não adianta ter só o fruto precisa estar maduro, porque senão de nada ele vai servir. Digo, porém, o seguinte, versículo 16, vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Deixa eu achar aqui, deixa eu ler para vocês aqui na outra tradução. Eu tô em Efésios, não vou achar Gálatas nunca, né? Vocês também confundem, gente, achando que Gálatas está próximo de Efésios? Essa Bíblia é tão novinha e a folha dela é tão fininha. Aqui. Quer dizer, tá próximo, né? Só que eu sempre abro em Efésios primeiro. Vamos lá. Versículo 16. Aqui vai o meu conselho. Tô lendo na mensagem, tá? Aqui vai o meu conselho. Vivam nessa liberdade motivados pelo Espírito de Deus. Só assim vencerão seus impulsos egoístas. É uma outra forma do que ele está dizendo aqui. Digo, porém, o seguinte, vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Aqui nessa Bíblia ele chama desejos da carne de egoísmo. Vencerão seus impulsos egoístas, né? Aquilo que a gente quer. Pois há em nós uma raiz de egoísmo, que guerreia contra a liberdade do Espírito. Esta liberdade é incompatível com o egoísmo, pois são dois modos de vida opostos,
Não dá para viver os dois. Não dá para viver os dois. Não dá para você viver uma vida egoísta e uma vida com o fruto do Espírito. Porque não escolhe. Por que vocês não escolhem o caminho do Espírito? Só por ele poderão fugir dos impulsos inconstantes de uma vida dominada pela lei. Paulo diz, só através do Espírito Santo você consegue vencer as obras da carne. Só através do Espírito Santo você consegue vencer os impulsos da sua carne. Porque, versículo 17, porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne, porque eles são opostos. Nem você, nem ninguém, nem eu, nem você, nem ninguém, a gente consegue viver uma vida dupla durante muito tempo. Ou você vai viver na carne, ou você vai viver no Espírito. E essa escolha, ela é feita diária e ela é feita a toda hora. A toda hora nós temos a opção de fazer uma escolha baseada na minha carne, fazer uma escolha baseada no meu espírito. Vocês estão entendendo? Para que vocês não façam o que querem. A nossa carne, ela fala tão alto. A nossa carne, ela milita, né? Ela guerreia contra o nosso espírito, porque a nossa carne quer que a gente faça aquilo que a gente tem vontade. A nossa carne, ela quer vencer o tempo inteiro, né? Aquilo que Paulo fala, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, esse eu estou fazendo. Você se identifica com esse versículo? Que muitas vezes o bem que você quer fazer, aquilo que é correto, você não faz, né? E aquilo que é errado, você acaba fazendo. Por quê? Porque a nossa carne, o tempo inteiro, ela está guerreando contra o nosso espírito, o tempo inteiro. Como é que a gente faz para o nosso espírito vencer a carne? Na luta entre a carne e o espírito, e eu postei um Reels, eu fiz um Reels, está lá no Instagram. Se você não viu esse Reels, eu te convido a você ir lá na aba do Reels, entrar, procurar e compartilhar. Quem vence, gente, na luta entre a carne e o espírito? Vence aquele que estiver mais alimentado. A pessoa fala, vence o espírito. Não vence o espírito. Se o teu espírito ele estiver fraco, se você não estiver alimentando o teu espírito com oração, com palavra, com jejum, com intimidade com Deus, a carne vence, infinitamente mais rápido. Ela vence na molezinha, Do outro lado, se o seu espírito estiver forte, vocês vão ver, sabe, assim, diante do Senhor, vocês vão ver quando a tentação vier, quando a provação vier, quando a tormenta vier, você vai ver você vencendo aquilo, porque você é cheio do Espírito Santo. Na verdade, a gente não vence nada, nós não somos bons em nada pelas nossas próprias obras. Nós vencemos e nós avançamos, porque o Espírito de Deus está em nós. E quando nós damos espaço para Ele, né, quando o nosso espírito ele está alimentado com o fruto, com este fruto, nós conseguimos fazer coisas que antes a gente dizia assim, eu não consigo ter paciência com fulano, eu perco a paciência logo. Alimenta esse fruto, alimenta o seu espírito. Eu sou uma pessoa muito nervosa, eu sou uma pessoa isso, sou uma pessoa que... Alimenta o seu espírito. Eu não tenho mansidão, alimenta o seu espírito. Eu tenho dificuldade de amar, alimenta o seu espírito. Alimenta. Agora, não queira ter o fruto do espírito sem fazer nada. Não queira ter o fruto do espírito sentada, né, só lendo Gálatas 5. A gente tem que começar a ter uma vida de ação. Mas, se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei, e sim debaixo do Espírito. Ora, as obras da carne são conhecidas. Eu vou passar muito rápido por elas porque não é o nosso tópico. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias,
divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e qualquer coisa que se assemelhe a isso, tá? Que não está escrito aqui, mas parece com isso, é obra da carne. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino dos céus. Não herdarão o reino dos céus. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Eu não vou entrar nesse mérito agora, não vou entrar nesse versículo 19, 20 e 21. Mas medita sobre isso. As nossas lives são sobre o fruto do Espírito, mas meditem a respeito das obras da carne também. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Contra o fruto do Espírito não existe lei. E os que são de Cristo, quem aí é de Cristo? Levanta a mão aí. Quantos são de Cristo? Eu sou de Cristo. Eu sou de Cristo. Levanta a mão aí quem é de Cristo. E os que são de Cristo crucificaram a carne. Os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e com os seus desejos. Quando nós crucificamos a nossa carne, nós estamos crucificando as nossas paixões e estamos crucificando os nossos desejos. Jesus diz: quer me seguir? Quer ser meu seguidor? Negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Negue-se a si mesmo, é isso aqui, ó. Crucifica a sua carne. Crucifica a sua carne, crucifica as suas paixões, crucifica os seus desejos. Negue os seus desejos, negue as suas paixões, toma a sua cruz e aí sim, você segue a Jesus. E aí sim. E se vivermos no Espírito, andaremos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Eu vou começar hoje, se eu não conseguir terminar, semana que vem eu vou continuar, porque eu precisava dar essa introdução para vocês, eu precisava ler esse início e explicar o contexto da onde que está entrando esse fruto do Espírito. Mas nós vamos começar hoje a falar do amor. Do amor. Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade. 1 João capítulo 3, versículo 16. Nisto conhecemos o amor. 1 João, primeira carta a João, capítulo 3, versículo 16. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Não houve amor maior. Não houve amor maior do que o amor que Jesus mostrou na cruz, morrendo por mim e morrendo por você. Não houve amor maior. O fruto, né, o amor, ele é algo que precisa ser semeado. Como qualquer outro fruto, ele precisa ser semeado, ele precisa ser regado, ele precisa ser cuidado. Não adianta só você jogar o fruto na terra e deixar ele ali. Peraí, gente, que a cachorrinha da hoje não. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Desculpa. Ao vivo é assim. A da pastora tem a tigresa, aqui tem duas Yorks que agora resolveram rosnar. E aí diz o seguinte: ele é um fruto que precisa ser semeado. Não adianta só você jogar ele lá. Amor, ágape no grego. O amor ágape, ele é o amor de Deus. O amor filéu, ele é o amor que nós temos entre irmãos, entre pessoas. O amor ágape, ele é o amor que vem de Deus, ele é o amor de Deus, ele é o amor perfeito. É a base de tudo que Deus faz em nós, visto ser a própria essência de Deus. O amor de Deus, ele é constante. Vê se esse amor, ele se compara ou se iguala ao nosso amor.
O amor de Deus é constante, incondicional, imensurável e profundo. O amor cristão, ele é o fruto do seu espírito em nós. Eu costumo dizer algo muito triste, mas muito real, que banalizaram o amor, banalizaram o ato de amar. Hoje a gente diz que ama, amanhã a gente não ama mais. A gente usa o termo eu te amo como se fosse me dar um copo d'água. Né? Banalizaram esse amor. E como esse amor foi banalizado, muitas vezes nós temos dificuldade de entender o amor de Deus. Porque nós comparamos o amor que nós demonstramos um pelos outros de maneira que não é constante, de maneira que não é incondicional. Nós amamos quem nos ama, nós amamos quem nos faz bem, nós amamos quem concorda conosco. Nós temos dificuldade com esse amor. E eu quero lembrar algo para vocês. Nós estamos falando de fruto do Espírito, não estou falando de dom espiritual. Eu não estou falando de um dom, eu estou falando de um fruto. Eu estou falando de algo que eu tenho dentro de mim, ou que pelo menos deveria ter, que é dado pelo Espírito Santo de Deus a partir do momento em que ele faz morada em mim. Eu acho que é válido a gente banalizar com o próprio quê? Repete aí. Repete aí, Vanessa. Você acha válido banalizar que faltou o resto? E a gente acaba banalizando isso. A gente banaliza, a gente acha que hoje amar e amanhã não amar, tá tudo bem. E aí quando a gente escuta assim, vai ficar tudo bem, Deus te ama. A gente tem dificuldade de entender que Deus nos ama apesar das nossas inconstâncias, que Deus nos ama apesar da nossa infidelidade, que Deus nos ama apesar dos nossos altos e baixos. Nós devemos aprender com o amor de Deus. Esse amor ágape é um amor que é dele, mas ele é um amor que nos ensina. O amor, ele se expressa na obediência à palavra. E aí, tá lá, João capítulo 14, anota aí João capítulo 14. Se me amardes, é porque essa tradução aqui é uma tradução mais forte, deixa eu abrir aqui na minha. João capítulo 14, versículo 15. Ai. Filho, ela vai ficar rosnando. João 14, 15. Se vocês me amam, isso é Jesus falando, guardarão os meus mandamentos. Ponto. O versículo é esse. Se você ama Jesus, se eu amo Jesus, nós guardaremos os mandamentos. Vocês conseguem entender? Vocês conseguem ter a dimensão do que a gente está falando? A gente está falando que toda vez que a gente fala assim, Jesus, eu te amo. E aí, ele deve perguntar assim, tá guardando os meus mandamentos? Aquilo tudo que eu falei lá no Sermão do Monte, sabe o Sermão do Monte? Volta lá, tá fazendo? Tá amando o seu próximo como a si mesmo? Tá amando a Deus acima de todas as coisas? Porque é o que ele diz, se vocês me amam, se vocês estão dizendo que me amam, vocês guardarão os meus mandamentos. E eu direi ao Pai, e ele lhes dará outro consolador. Versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos, João capítulo 15, versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei nele. Gente, a gente ora assim, Senhor, se manifesta. Deus, fala comigo. Jesus, fala comigo. Jesus, quero te ver, quero te tocar, quero te ouvir, quero isso, quero aquilo. Quer fazer tudo isso? Quer que Jesus se manifeste na sua vida? Então ame a Ele, guarde os mandamentos dele. Porque se a gente consegue fazer isso com Jesus, com os mandamentos dele, pra gente fazer isso com o próximo, é um pulo.
Porque estaremos tão cheios da palavra de Deus, quando nós guardamos os mandamentos, quando a presença do Espírito é forte na nossa vida. Estamos tão cheios de Deus, estamos tão cheios do Espírito, que amar o próximo deixa de ser um fardo. Na verdade, tudo isso que Jesus nos pede não é um fardo pesado que devemos carregar, mas é um exercício diário que devemos fazer. Nós não carregamos fardo, mas temos exercícios. Então, assim, você pede, você ora, Senhor, me ensina a amar, eu quero amar o meu próximo, eu quero que esse fruto do amor seja visível na minha vida. Você acha que Deus vai colocar uma pessoa fácil na sua frente para você praticar o fruto do amor? Ou você acha que Deus de repente vai colocar na sua frente uma pessoa com um temperamento um pouquinho mais difícil, uma pessoa, sabe assim, com uma alma cansada, e que você vai ter que amar, tem que amar, mas não é só amar da boca para fora. Sabe? Porque aqui no nosso estudo ele também vai dizer que o amor, a gente expressa o amor com atitudes. Nós expressamos o amor com as nossas atitudes, expressamos o amor com aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer. O amor cristão em relação aos irmãos e aos homens em geral não é um impulso de sentimentos. O amor, ele não é um sentimento, né? Como é a saudade, como é a tristeza. O amor, ele não é um impulso. Eu não amo alguém porque eu sou impulsionada àquilo. Mas, e ele nem se manifesta somente naqueles com quem a gente tem afinidade. E aqui, algumas coisas sobre o amor. Primeiro, o amor busca o bem-estar de todos. O amor, quando nós temos o fruto do amor, a gente não olha só para o nosso umbigo. A gente não olha só para as nossas vontades, a gente não olha só para o que a gente quer. O amor, ele busca o bem-estar de todo mundo. O amor não faz mal a ninguém. A ninguém devaz coisa alguma, senão o amor recíproco. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se algum outro mandamento, tudo nessa palavra se resume. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Estou lendo Romanos capítulo 13. Anota aí, Romanos capítulo 13. O amor busca a oportunidade de fazer o bem a todos. Acabei de dar uma folhada aqui na cachorra. O amor busca a oportunidade de fazer o bem a todos, né? Não só aquela pessoa que eu amo, mas a todos. E, gente, hoje, através da internet, através de uma ligação, através de uma mensagem, através de um bom dia que você dá, através de uma oração que você faz para alguém, sabe quantas e quantas vezes eu tenho certeza que você na sua igreja, ou alguém passa por você na sua casa e a pessoa fala para você assim, ora por mim? Já pediram isso para você? E aí você fala assim, tá bom, vou orar. Aí você vai para casa, você esquece. E a gente esquece mesmo, a gente não esquece de maldade, a gente esquece. E a gente não ora por aquela pessoa que a gente deu a nossa palavra. Seja a sua palavra sim, sim, não, não. Seja sim, sim, não, não. Nós vimos isso em Tiago. Estudamos isso lá em Tiago. Por que ao invés de você falar assim, vou orar, você não tira um minuto? Um minuto, para com aquela pessoa ali e fala assim, vamos orar agora. Vamos orar agora. Agora que eu vou interceder por você. Isso é uma forma de amor. Isso é uma forma de amor. É uma forma de amor você saber que uma pessoa está doente e você ligar e falar assim, olha, eu tô sabendo que você está doente, posso fazer uma oração por você? Você está precisando de alguma coisa? É uma forma de amor você se alegrar com aqueles que se alegram e chorar com aqueles que choram. Isso é uma forma de amor. E tudo isso a gente vai exercitando. Tem pessoas que têm mais facilidade em demonstrar amor. Se você não tem essa facilidade, eu tenho certeza que o Senhor diariamente te dá oportunidades de você colocar o seu amor para fora, de você manifestar. De você manifestar não é o seu amor, mas de você manifestar o fruto do Espírito que existe em você. Queridos, quando nós dizemos, né, que o Espírito Santo habita em nós, quem é o Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é Deus. Então, quando nós dizemos, o Espírito Santo habita em mim, eu estou dizendo, Deus habita em mim. Olha como isso é grande. Quem somos nós?
Quem somos nós para sermos templo do Senhor? Quem somos nós para sermos habitação de Deus? Quem somos nós para sermos templo do Espírito Santo? E se o Senhor escolheu habitar em nós, se Ele escolheu, nós precisamos fazer disso exercícios diários para honrar ao Senhor. Quando nós cultivamos, quando nós regamos, quando nós tratamos desses frutos, nós estamos honrando a Deus. O amor é como parte central do fruto do Espírito. Ele é o início, mas ele também é a parte central do fruto do Espírito, da onde saem as outras virtudes, né? Muitas pessoas chamam de gomos, mas eu gosto de chamar de virtude. São virtudes. Mulheres virtuosas, homens virtuosos. Se existe aí uma mulher virtuosa, um homem virtuoso, dá um glória a Deus aí, dá um brado ao Senhor. Deixa eu ver aqui. Exatamente, nos gestos simples podemos demonstrar o amor de Deus. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 13. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como o símbolo que retine. Tudo que eu falei. Ainda que você faça várias e várias coisas, se você não tiver amor, ao seu próximo, se as pessoas não olharem para você e verem sair de você um amor genuíno e não um amor teatral, sabe? Não um amor que vai durar aí 2, 3 horas, mas um amor genuíno, Todo o resto vai valer a pena, todo o resto vai funcionar. 1 João, capítulo 4, versículo 8. Aliás, já estamos terminando a nossa live e eu quero deixar para vocês, como lição de casa, vocês lerem 1 João, capítulo 4, 1 João, aliás, lê tudo, tá? 1 João toda, do 1 até o final. Mas leem o capítulo 4, capítulo 5, de preferência, capítulo 3, porque ali vai falar muito sobre o amor. E na próxima aula, na próxima terça-feira, nós vamos dar uma pincelada de novo no que nós falamos hoje. Mas o que é esse amor? 1 João, capítulo 4, versículo 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. A gente vê isso em adesivo, a gente fala que Deus é amor, mas se você só falar que Deus é amor e se você não amar, você não conhece o Deus do amor. Se você só falar que ama e se você só tiver grudado, Deus é amor, e se você não amar aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, se você tem dificuldade de amar, é muito provável que você tenha dificuldade de conhecer Deus. É muito provável que a imagem que você tenha de Deus seja uma imagem muito confusa, muito distorcida. 1 João capítulo 4, versículo 9. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nós hoje estamos aqui juntos, né? Juntos. Estamos aqui nessa terça-feira à noite, juntos, porque um dia Deus amou o mundo de uma forma tão que a gente quer. Eu acho que a gente nunca vai ter a dimensão do que é esse amor. Né? As pessoas dizem, né, que o amor de uma mãe, de um pai, de alguém que tem uma criança, né, que cria uma criança, chega um pouquinho próximo, né, desse amor de Deus. Mas na verdade a gente nunca vai ter uma real dimensão do que é esse amor, de você olhar para a terra, né, e de você ver toda uma humanidade condenada ao inferno, toda uma humanidade condenada à separação eterna dele, e por amor, ele entregar o bem maior dele, que era o seu único filho,
né? Deus olhou pra gente e ele não viu, né, naquela época. E até hoje Deus olha pra mim e Deus olha pra você e ele não vê quem nós fomos. Ele não vê quem nós muitas vezes somos. Mas Deus olha pra gente e ele, com amor, com olhos de amor, ele vê quem nós podemos ser, sabe? Ele vê coisas que a gente não vê. O que dizer do amor de Jesus? O que dizer do amor de Jesus? Sabe? Que passou por tudo que ele passou, sem precisar. Sabe? Jesus passou por tudo que ele passou. Passou pela humilhação, passou pela separação, passou pelo escárnio, passou pela dor, sem precisar, sem merecer, sendo um homem justo. Sabe, quando ele foi colocado no madeiro, era para eu e você estarmos lá. Mas ele foi no nosso lugar. E ele foi no nosso lugar por obediência ao Pai. E por amor a gente. Por amor a gente. E é essa semente do amor que é plantada em nós através do Espírito Santo, né? É essa semente do amor, é esse fruto, é essa virtude que ela está em nós. O que a gente precisa diariamente fazer, como eu já disse em outras lives, é nos submetermos ao arado do Espírito Santo. Ao arado do Espírito Santo. Porque diariamente o nosso coração é contaminado. Diariamente o nosso coração ele é ferido. Diariamente o nosso coração ele é rachado. E as sementes boas, o fruto, as virtudes que nós carregamos dentro de nós, elas escoam, né? Ou elas ficam ali de um ladinho e a gente acaba dando lugar à carne, porque não conseguimos alimentar o nosso espírito. Então, eu quero deixar para vocês, se comprometam com Deus, não se comprometam comigo, a ler 1 João toda, para vocês terem uma dimensão maior do que é esse amor que a gente está falando. Como amar? Como amar? Também está lá, 1 João capítulo 4, versículo 21. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também ao seu irmão. Aquele que ama a Deus, ame também ao seu irmão. O amor não é um sentimento passageiro, mas sim característica de uma pessoa de Deus. Então, se você quer saber, e eu vou falar isso até o final, tá? Eu vou somando as virtudes. Se você quer saber se aquela pessoa é um homem de Deus, se você quer saber se aquela mulher é uma mulher de Deus, ou se você quer se tornar um homem de Deus, se você quer se tornar uma mulher de Deus, pratique o amor. Pratique o amor em pequenas doses, em pequenas atitudes. Pratique. Não permita que a sua carne vença. Não permita. Não permita que na hora que você quiser fazer o bem a alguém, pensamentos diabólicos, demoníacos que vêm do inferno te impeçam de frutificar, né? Te impeçam de demonstrar quem é Deus, te impeçam de demonstrar quem é Jesus. Ame sem reservas. Ame como se você nunca tivesse sido amado, né? Eu tô lendo esse livro, tá ali na minha escrivaninha. Ame como se nunca tivesse sido ferido. É um livro, aliás, eu vou abrir no meu Instagram um destaque de livros que eu indico vocês a lerem. Livros finos, mas altamente edificantes. E esse livro é um livro que eu indico. Ame como se nunca tivesse sido ferido. Terça-feira que vem, se faltar alguma coisa sobre o amor, me mandem pelo inbox do Instagram. Compartilhem essa live. Semana que vem nós iremos falar sobre a segunda virtude e eu realmente espero que esse tempo com o fruto do Espírito Santo seja algo que vai trazer mudança para a nossa vida. Já passou do tempo de conhecermos só a palavra de Deus, né?
mas chegou o tempo de vivenciarmos, chegou o tempo de colocarmos em prática aqui, ó. Amor. Isso aqui é amor, gente, ó, amor puro. Chegou o tempo de vivenciarmos a palavra de Deus, chegou o tempo de sermos testemunhas da palavra de Deus. E em nome de Jesus eu quero orar agora, eu quero finalizar abençoando a sua vida. E que, Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu quero orar, Deus, por cada pessoa que esteve comigo aqui essa noite, por cada pessoa, Senhor, que se juntou para aprender mais, Senhor, da Tua palavra, para aprender mais de Ti. Senhor, nos ensina a amar como o Senhor nos amou. Nos ensina, Senhor, muitas vezes temos dificuldade de amar o nosso próximo, temos dificuldade de amar as pessoas que nos feriram, as pessoas que nos insultaram, que mentiram para nós, que nos fizeram mal. Senhor, mas nos ensina a ser como Jesus. Nos ensina, Senhor, a ter o sentimento que Cristo teve na cruz do Calvário, a perdoar, a amar, a pensar no outro e não somente nele. Senhor, te entregamos, Pai, eu consagro ao Senhor essa série Fruto do Espírito. E eu te peço, Senhor, pela vida de cada pessoa, que cada pessoa que esteja assistindo nessa noite, Senhor, possa frutificar um fruto maduro, frutos maduros, Deus, e que as pessoas olhem para a vida delas e vejam o Teu Filho refletido no rosto de cada um. Te agradeço por tudo, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Essa aqui é a mascote número 2. A mascote número 1 tá dormindo. Por que você não vai dormir também? Deus te abençoe. Até terça que vem. Fica na paz.